E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para corrigir então a prova da UX Verão 2017, que está na página 30 do nosso material. Vamos dar uma chegadinha lá então. Considera essa prova, pessoal, já passou pelos textos anteriores, até um pouco mais fácil. Tá? Ele tem a característica dessa prova é ter um texto, como sempre, das questões. Esse texto é bastante simples. Ele vai numa linha parecida com aquela do Contaro Caligares que nós falamos antes, tá? Que coloca a ideia da opinião infundada na sociedade de hoje em dia, mas mais no âmbito das redes sociais. É mais focada em dar opinião, em sentir a obrigatoriedade de estar dando opinião, mesmo que ela não seja uma opinião fundamentada em praticamente nada do assunto que a gente está discutindo. O texto é de um cara chamado Paulo Gleich, um cientista, também mantém o bom nível de autores que a UX usa. A tendência da prova da UX é ter questões bem pontuais de gramática, mas também algumas questões que envolvam interpretação mais complicadas. Mas aqui eles baixaram um pouquinho o volume do conteúdo gramatical, então essa prova realmente é mais fácil. Bom, então vamos lá. Prova é mais fácil, maravilha. Tu tem que gabaritar. O que é o ideal aqui, 9 ou 10? Tem algumas perguntas de interpretação repetitivas, tem algumas perguntas de vocabulário básico, então tu não pode errar, ok? No que for de gramática, depois eu vou te mostrar. Como é que é a questão número 1? Questão no sentido do vocabulário, tá? Eu gosto bastante desse tipo de questão para a gente sentir a nossa situação nesse quesito, tá? Então, o gabarito aqui, vamos ver aqui, que é o gabarito imposta, inspirada, não dá, né? Imposição e inspiração não tem relação. Então, ficamos com a não, totalitário e tolerante, mas, pessoal, e o contrário, totalitário e tolerante. Totalitário é ditatorial, não dá, né? Leviano e ponderado. Sabe o que aqui eu acho que também é um antônimo, tu entendeu? É um antônimo porque o leviano é o irresponsável e o ponderado é o cara que está pensando, então aqui não dá. Consenso e concordância vai ser a resposta. E o secretamente e remotamente aí não tem a ver, né? Não sei se vocês concordam, secreto para remoto, remoto quer dizer distante, mas não necessariamente secreto, beleza? Muito bem, então olha 2. Agora passamos para texto, e na 3 que tu já está vendo na tela, vou deixar as duas aqui já prontas, retomada de pronomes. Essas duas questões tem que acertar, porque a 2 está no centro das questões do texto, e a 3 é uma operação mecânica. A URIX faz uma ou duas questões como essa, então tu não pode errar. Tá? Na 2, a letra A, o direito de opinião é tão fundamental quanto a imposição da verdade é o menos forte. Aí é justamente a questão totalitária que o autor não corrobora, não concorda. A opinião contrária ao discurso oficial está sempre sob ameaça. Não, tanto na B, já vou adiantar com a D, essa expressão do discurso oficial não aparece no curso, ela não existe no curso do texto, ao longo do texto. Né? Então não tem como, não existe um discurso oficial, muito antes pelo contrário. Existe uma divergência, uma falta de consenso, uma loucurada nas redes sociais e não o discurso oficial. Fez menção ao discurso oficial, descarta. A democracia alicerça no direito de emitir opinião com liberdade, claro, e não ser atacado. Esse texto é mais antigo, 2017, mas como é que seria hoje a expressão que nós usaríamos? Não ser cancelado, correto? Quase morto verbalmente nas redes sociais. O gabarito é C. A D está errada pelo discurso social e a letra Equador. A opinião é um direito fundamental em regimes totalitários, não, é o contrário, né? O regime totalitário que não vai te dar é opinião. Vamos fazer um teste na 3 agora, vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Eu estou olhando aqui para o texto e vou deixar a questão na tela, tá? Então, o 5, a linha 5, letra A, o ela da linha 5, retoma liberdade para opinar. Na realidade, não, né? Olha bem, a linha 5, uma opinião é algo subjetivo com ela, com opinião, e não com a liberdade para opinar. O seu da linha 10 retoma direito de opinar. Aí diz assim, ó, é cada vez mais frequente o seu uso. É o uso da expressão eu acho, que está substantivada na linha 8, ou eu acho, que é cada vez mais frequente ser empregado. Na C, o que retoma elemento da linha 16? Não. Um elemento individualismo da sociedade social, que não apenas naturaliza, é o individualismo, não o elemento, tá? Não é um elemento qualquer, é sim naturalismo. A letra D, o que da linha 20 é para sentimento de impotência que secretamente carregamos. Aí é a resposta. É bem fácil, mecânico, mas tem que acertar. Não pode vacilar. E o do qual, da linha 21, logo abaixo, retoma tamanho.
Diz assim, ó, pequenos diante do mundo do qual temos que dar conta sozinhos. Não, é um mundo do qual a gente tem que dar conta de alguma coisa do mundo. Beleza. Tchê, 4 mais interpretação. Vamos ver o que acontece aqui. Característica dessa prova. Eu acho que é por isso que ela ficou mais fácil, né? Vamos ver se identifica as questões que estarão faltando, que deixaram essa prova perceptivelmente mais fácil. E vocês estão ligados se acontecer uma prova do URSS com 15 questões, essa é a percepção que tu vai ter, correto? Na 4, tu tem assim, ó, quer dizer, 2 questões de diferença vão alterar muito, muito o teu desempenho. É isso que eu vou te dizer que nessa questão tem 2 questões que estão faltando que baixaram o grau de dificuldade. Na 4, interpretação de novo. A opinião discriminante tem sido usada para desacreditar as pessoas desqualificadas. Não. É para apresentar, relevar, tornar justamente as pessoas desqualificadas aparentemente mais presentes. Errado primeiro. Não é válido opinar para negar fatos, ao contrário, o cara diz o contrário disso. A opinião é mais importante que evidências. Não, as evidências são mais importantes. Os fatos são mais importantes. Se as opiniões não as levarem em consequência, então elas serão opiniões distorcidas, inconsistentes. As pessoas opinar revelam ideias consensuais. Não, balbúrdia, redes sociais, tumulto, cancelamento. Da Big Brother. A letra E. É perceptível que o direito de opinar não está sendo usado com adequação. Claro. Existe uma relativização, que ele coloca bem no final, usando a opinião do Humberto Eco, que vai aparecer depois aqui, de que existe muita liberdade, até para opiniões que não se qualificariam no debate. Beleza? Tudo bem, Equador, tem que acertar. Número 5, vamos ver de novo, texto. A opinião a ser construída torna-se soberana. Não tem opinião soberana. Tem, na realidade, confusão. O individualismo torna natural o egoísmo e o impulsiona. É a frase que a gente leu na questão anterior. Né? A ideia do individualismo é justamente isso. Deixar que a opinião pessoal sobreponha o bem coletivo, o gabarito é B. Publicidade vende a ilusão? Não. Você nem fala de publicidade, o foco são redes sociais. As pessoas naturalmente carregam em seu interior um sentimento de inflação do ego. Cara, isso até pode ser verdade, mas ele não diz isso, né? Entendeu? O texto não aborda essa realidade. E a pergunta é sobre o texto, okay? E não sobre o que nós imaginamos a realidade. E a letra Equador, emitir uma opinião é uma forma de ocultar a falta de conhecimento. Não necessariamente, entendeu? De repente, se tu emitir uma opinião qualificada com conhecimento, não vai se encaixar, ok? Vocabulário de novo. Você já está sentindo o que está faltando nessa questão aqui, nessa prova, né? Está faltando as perguntas de gramática. Vamos ver se tu te lembra quais são e como faria diferença, né? Agora aqui no vocabulário o cara vai te perguntar assim, ó, inflação por percepção. Não, aí é aumento. Essa inflação da linha 19 é o figurado para aumento, né? Cambiante de troca por gradual. Não. Cambiante é que está trocando, gradual que está trocando lentamente. Fissura por convergência é o contrário. Fissura é a rachadura. Fissura. E convergência é quando se encontra. A metáfora da fissura é não convergir, não é? Dividir. Voluntarismo e volatilidade. Voluntarismo é vontade, muita vontade em excesso. Volatilidade é de fugaz, aquilo que desaparece muito rapidamente. Lembra do álcool volátil. E implica por demanda e resposta, né? Demanda aqui está na ideia de consequência, né? Implica trazer consequência da mandar também. Ficamos com Equador, questão simples. 7, interpretação de novo. Sumiu a gramática dessa prova, tá aí. Vamos ver se te lembra que pontos que sumiram. Vamos lembrar agora o que nós já fizemos de gramática até agora na prova da UX. Crase, regência, concordância, ortografia. Crase, regência, concordância, ortografia, nível médio. São 3 ou 4 questões que não tem aqui. E aumentando o grau de dificuldade, nexos e pontuação. Não apareceu nada disso, então provavelmente fica simplória. Isso aqui seria, pessoal, uma prova de 25 questões, tipo 10 da URGS. As 10 de interpretação sem gramática, beleza? No máximo. O gabarito é esse aqui, me diz depois. Olha, 7. A internet permitiu homogeneizar opiniões? Não, pelo contrário. Dissipou, fissurou as opiniões. Os meios de comunicação reforçam discussões já antigas. Não, ele não fala de coisas antigas. São quaisquer discussões, inclusive as atuais. A impressão que se tem é de que o mundo tornou-se complexo, embora ele seja mais simples. Não, ele até diz que existe mais complexidade, mas não diz que ele seja mais simples, né? É possível engrandecer-se e posicionar-se no mundo por meio de uma opinião. Engrandecer-se e posicionar-se não tem uma conotação, eu acho que ficou meio positivo demais, mas não obrigatoriamente, quer dizer aparecer e posicionar-se. Então pode ser a resposta. Eu acho que vai ser a resposta. E Equador, o ser humano se sente grande diante de um mundo diverso. Não é uma relação de engrandecimento, como a D diz,
Em relação ao mundo, sim. Em relação à opinião ou às redes sociais. E não à realidade. Vamos com D na 7. Voltamos um pouquinho para vocabulário. Os caras estavam sem imaginação nessa prova aí, né? A 8 vai dar assim, ó, de fato, que é realmente, não é entretanto. Tá errado. Perene e transitório, mas são antônimos. Como eles gostam de colocar antônimos, né? O famoso não confia na minha inteligência. Legitimidade de legítimo, legal. Não tem nada a ver com sagacidade, que é esperto. Coagido e impelido, tá aí a tua resposta. Coagido é obrigado, como impelido também é obrigado. E banal, que é cotidiano, é antônimo de insólito. Beleza? Respondendo 8. 9. Só interpretação, né? A 9. A internet estimula a opinião a permitir a expressão em condições de igualdade. Mesmo que não seja, a pessoa não seja competente, ela está em condição de igualdade, porque a ferramenta é igual para todo mundo. Qual é o problema da B? Não é opinião fundamentada na internet. É qualquer tipo de opinião. O uso de redes sociais acarreta necessariamente a emissão de opiniões? Não, não é isso que ele diz. Tu pode pensar antes de dar opinião, embora poucos façam. A formação de opinião envolve conhecimentos pré-estabelecidos e convicções. Não, as pessoas dão opinião de qualquer jeito, ok? E Humberto Eco denunciou que a internet está causando a privacidade das pessoas. Não é a privacidade das pessoas, e sim o fato de as pessoas se exporem opiniões sem sentido, não exporem a sua privacidade. Elas expõem opiniões sobre outras coisas e não a privacidade delas. Então o gabarito aí na 9A, primeira, né? E para fechar com mais texto na 10, opinar necessariamente é uma obrigação nos dias atuais? Não, como nós vimos na 9, como o texto diz, não é. Pode pensar antes de opinar. Talvez até nem opinar, né, tia? A omissão da opinião revela hoje em dia profundidade? Não, revela tudo: profundidade, incompetência, preconceito, né, discurso de ódio, cancelamento, Big Brother. Não há uma correlação direta entre não emitir uma opinião e ser ignorante. Claro, eu posso não dar opinião, mas não quer dizer que eu não saiba, talvez eu não queira, talvez eu esteja pensando, talvez eu precise de tempo, correto? Talvez eu não tenha interesse. É melhor emitir uma opinião apressadamente do que se isentar de emiti-la. Não é o contrário do que o texto diz. E não se deve opinar na internet para evitar tensões entre pontos de vistas. Não, o cara também não diz isso. Não se deve opinar de uma forma irresponsável. Beleza? Fica gabaritado. O que faltou nessa prova? Tudo de questões de gramática, né? Regência, crase, ortografia, concordância, nexos e pontuação, que normalmente cai na URGS, e que também é uma base para a prova da URGS, ok? Que esse é o nosso objetivo, que a gente matou nessas 2 semanas. Tem mais uma prova, e aí matou. E a partir da semana que vem, novas provas surpresa. Aí, valeu. Qualquer coisa me chama, hein? Uma dúvida me chama. Não gabaritou? Me chama. Gostou? Me chama. Tem dúvida?